O tema da mensagem de hoje é este: os dois tipos de afronta. Existem dois tipos. Existe uma maneira de se vencer, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E é claro que uma pessoa não vai se tornar vencedora com 3 passos, apenas 3 passos que a pessoa vai dar. Ela vai se tornar uma expert, uma vencedora e vai conseguir saltar todas as dificuldades. É um processo, tudo é um processo. Mas em um único texto, que eu vou ler agora, a palavra nos mostra 3 passos para conseguir vencer algumas adversidades. Não são todas, e também não são apenas estes 3 passos, mas quem já aprendeu a andar dando estes 3 passos, já está bem adiantado na vida. Porque parece simples, né? 3 passos e estará bem? Parece. Mas para dar estes 3 passos, que eu vou mostrar agora para você, para algumas pessoas leva anos, talvez até décadas. E às vezes a pessoa, décadas depois de estar andando com Cristo, ainda não sabe dar estes 3 passos. O primeiro, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos devem permanecer, não apenas uma vez ou outra, os meus olhos permanecem em Cristo o tempo todo. Porque se eu desviar os meus olhos um minutinho só para olhar para a instituição, para a placa da igreja, para olhar para o líder, o pastor Joaíbe ou o pastor Neilton, para olhar para os obreiros, para olhar para os homens, se eu olhar para as circunstâncias e problemas da vida e não olhar para Jesus, eu afundo. Parece tão simples, não é? Olhar para Jesus não parece simples, mas tem muita gente caída, porque ao invés de olhar para Jesus, olharam para o homem, olharam para os obreiros. O que eu ouço de pessoas que me dizem: eu me desviei porque briguei com um obreiro, me desviei porque eu tive um problema com os levitas. E acreditem, eles brigam. Os levitas parecem gato e cachorro para brigar, se bem que tem gato e cachorro que são mais escondidos que os levitas. Os obreiros brigam, os membros brigam, eles brigam. E quando eu falo briga, não é de vias em fatos, não é disso, não. Estou falando picuinhas idiotas de pessoas medíocres, picuinhas. E aí, por causa destas pequenas coisas, este pequeno passo, que na verdade é um grande passo, de olhar para Jesus, fica numa posição secundária. Um dia desses, a minha mamãe me mandou um vídeo de um homem que tocava piano e cantava maravilhosamente os hinos da igreja. Só que esse homem era um morador de rua. Sabe por quê? Porque ele foi tecladista, pianista na igreja. E aí ele olhou para as afrontas e as picuinhas que acontecem de pessoas medíocres, e acreditem, o cara, um talento ungido por Deus, hoje é morador de rua. Entrou na igreja, pediu oportunidade, os levitas não deixaram, mas o pastor disse: não, toca aí para eu ver. E ele tocou e ele cantava angelicalmente. Um talento desviado, porque um passo tão pequeno. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito.
para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe. E também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Olhar para Jesus. O segundo passo é carregar a sua própria cruz. Suportar, carregar a sua própria cruz. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Atenção, ninguém vai levar a sua cruz, parceiro. Ninguém vai levar a sua cruz. Primeira coisa, olha para Jesus, assuma a sua cruz, porque Deus te deu uma vida. Ele te disse que se você quiser ir após Ele, pegue, carregue a sua cruz e siga-o. A minha cruz você não pode levar, e eu não posso levar a sua, nem ajudar, se você quer saber, nem ajudar. Essa tarefa é sua. Essa tarefa é sua. Então tenha discernimento espiritual e para de brigar dizendo que a cruz do outro é mais leve. Por que será que a minha cruz é tão pesada? Por que será que a minha vida é tão difícil? Por que será que para o outro é melhor? Não, ele está carregando a cruz dele. Ei, leve a sua cruz. Cada um cuide da sua própria cruz. Deixa a minha, eu levo a minha, você leva a sua. Parece um ato simples, não é? E o que é que a gente está vendo? Gente desviada, porque olha para o homem, olha para o líder, olha para os obreiros, olha para o que estão falando, olha para um comentário maldoso, olha para uma crítica destrutiva e às vezes até construtiva. Aí a pessoa fica toda ressentida e deixa a sua cruz no meio do caminho e sai. Primeiro, olhar para Jesus. Segundo, levar a sua própria cruz. E terceiro, desprezar, parceiro. Desprezar a afronta. Se eu fosse dar ouvidos ao que muitas pessoas medíocres, baixas, pífias e pequenas falam, aí eu já teria morrido. Quem fala de você, quem te ataca, gostaria de estar onde você está, mas não tem coração, não tem força, não tem preparo, não tem capacidade para estar onde você está. Então, fala de você. Te afronta. Ei, faz aí. Aqui, ó. Ei. Como é que a gente faz com afronta? Se você não fizer isso, você vai enlouquecer. Está dando ouvidos o que falam na internet. Gente que não te conhece, que não reda uma palha por você, falando mal de você e você se importando. Recapitulando, olhando para Jesus, todo mundo comigo. Primeiro, olhar para Jesus, mais alto, olhar para Jesus. Segundo, terceiro, faz o gesto. Terceiro, entendeu aí não? São 3 pequenos passos que tem um monte de bebê aqui que ainda não sabe. Não sabe dar. Tem muita gente aí sofrendo porque não sabe desprezar a afronta. No entanto, existem 2 tipos de afrontas. São 2 tipos de afronta, não apenas um. Eu vou ler o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2,
eu já estou com vontade de orar, mas eu vou pregar um bocadinho só. Que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Até Jesus, ele carregou a sua cruz, ele suportou. Sua cruz é pesada, suporte a sua cruz. A sua cruz você tem que levar e ninguém vai te ajudar. Manda ver, leve a sua cruz. Despreze as afrontas e olhe para Jesus. São os 3 primeiros passos para uma vida abençoada. Diga comigo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Comigo. Vai lá, pessoal, comigo. Isso, vamos. Despreza essa afronta aí. Sai em aca. Não deixe entrar nos ouvidos não, porque quando entra nos ouvidos pode vir para o coração. Se entrar por um lado, tem que sair pelo outro. Agora vamos dar para a palavra de Deus a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e nestas poucas palavras fale ao coração do teu povo, e que esta palavra do reino, ela mesma vá e prospere naquilo para o qual ela foi enviada, para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Senta um minutinho, diga amém, Jesus.